Se você não curte muito animes como Dragon Ball, Naruto, mas quer conhecer um pouco desse universo, nesse vídeo aqui eu vou te apresentar 5 animes para quem não gosta de animes. Hey pessoal, beleza? Eu sou a Luana e confia em mim, eu não sou a pessoa que curte assistir animes. Na verdade, eu não assisto quase nenhum e os que estão aqui praticamente zerou minha lista, que eu acho que foram todos que eu assisti na vida, mas que eu amei. E eu inclusive me surpreendi porque justamente eu não gosto de animes. Então, como eu estranhei de ter gostado desses, eu trouxe aqui pra você, caso você também seja como eu, que não curte muito anime, mas quer conhecer um pouco desse universo e, sabe, ver boas histórias. Eu já quero deixar aqui que você não vai precisar caçar e baixar os episódios. Todos os animes que eu vou falar aqui tem atualmente no catálogo da Netflix, então você pode ir lá depois desse vídeo, escolher algum e já assistir. Porque como eu falei, eu não curto muito anime, eu lá ia me dar o trabalho de fazer download de anime pra assistir, pelo amor de Deus, né? Então vamos logo pra essa lista. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. E também me segue lá no Instagram, que eu sempre posto as novidades por lá primeiro e você pode ficar sabendo das coisas antecipadamente. Agora que você já se inscreveu aí, vamos lá para essa lista de animes para quem não gosta de animes. O primeiro que eu vou indicar aqui se chama Círculo de Fogo The Black. E assim, foi um dos que eu mais curti e eu acredito que tem muitas chances de que você goste também. Por quê? Além da história ser muito legal, esse anime já tem uns antecedentes, digamos assim, que talvez você curta. Como, por exemplo, obviamente, Círculo de Fogo. A gente tem filme aí de Círculo de Fogo. Então, se você já assistiu o filme e curtiu, muito provavelmente você também vai gostar pra caramba do anime. E mesmo que você não tenha assistido, vai por mim. A história é muito massa e eu vou dar um resuminho aqui do que acontece na história desse anime. No universo de Círculo de Fogo, a gente tem os kaiju, que são criaturas ali enormes, uns monstros muito bizarros, que acabam surgindo de fendas que existem na Terra, que começaram a surgir. E os humanos, eles inventaram robôs, ou seja, máquinas gigantes, como forma de conseguir sobreviver a esses monstros. Então os humanos constroem robôs gigantes que inclusive eles mesmos operam, ou seja, eles controlam os robôs para poder lutar contra os kaiju e assim sobreviver. E nessa história a gente tem o Taylor, que é um garotinho ali, ele e a irmã dele, na verdade. Os pais deles fazem parte desse grupo de pessoas que operam esses robôs para poder combater os kaijus. E aí eles acabam sendo atacados e eles ficam muito longe da base que eles têm, que no caso eles têm abrigo, essas coisas. Eles ficam muito longe dessa base. E como é uma distância, enorme, os pais deles acabam deixando eles ali em um lugar seguro para poder ir buscar ajuda nessa outra base. Só que acontece que eles crescem, eles já estão ali na adolescência e acontece que os pais deles nunca voltaram. E eles são deixados lá com um outro grupo de pessoas, digamos assim. E eles desenvolvem toda uma colônia, uma forma de sobreviver. E como é um lugar escondido, os kaijus nunca encontraram eles. Porém, os pais deles, como eu falei, também nunca voltaram. Até que eles são atacados por um kaiju. E aí eles resolvem ir em busca dos pais deles, até porque eles não têm mais pra onde ir. Então eles resolvem ir buscar onde ficava essa base, o que aconteceu com os pais deles. E assim, de verdade, é uma história muito envolvente e muito legal. Você vai curtir aí cada episódio. Inclusive já foi renovado pra segunda temporada, ou seja, tem só uma, você pode assistir bem rapidinho lá na Netflix, eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. O próximo anime aqui da lista é pra quem curte uma história mais sombria, e eu lembro que no dia que lançou esse anime, eu assisti tudo em um dia, de tanto que eu curti, que é Castlevania. Pelo que eu sei, é baseado no jogo Castlevania, mas eu nunca joguei, então eu não sei até que ponto ali as duas coisas são conectadas. Eu sei que são, mas eu não sei, até que ponto tudo mais tem a ver com a história do jogo. Mas isso não interessa, porque eu nunca joguei o jogo e eu amei essa série. Esse anime, na verdade, eu amei demais. E assim, a história envolve o Drácula. Cara, quem que não curte Drácula? Então não tem como você não gostar dessa história. Mas basicamente conta a história do Trevor Belmont, que é um caçador do quê? De vampiros. E aí ele se encontra numa situação na qual ele tem que salvar a cidade de várias criaturas místicas, digamos assim, que são controladas pelo próprio Drácula. E é muito interessante e muito legal, porque apesar desse anime ter uma atmosfera muito sombria, assim, de verdade mesmo, em contrapartida a gente
gente tem o Trevor, que é esse caçador de vampiros, só que ele é super sarcástico, ele se acha pra caramba, e então é muito legal a gente ver esse contraste, sabe? E tem até alguns momentos que são meio cômicos por causa dessa ousadia, digamos assim, do Trevor. Então, em vários momentos, ele acaba quebrando essa atmosfera sombria que envolve toda a história, e assim, é muito interessante, muito massa. Inclusive, já saiu outras temporadas. E se você curte história de vampiro, você vai amar Castlevania. O terceiro anime aqui, eu tenho assim 99,9% de certeza que você já ouviu falar dele, que é Death Note. E como eu falei, muito provavelmente você já ouviu falar, mas não se interessou muito, mas vai por mim. A história também é muito foda. E inclusive se você assistiu aquele filme merda da Netflix, esqueça, tá bom? O filme é muito ruim, cara. Mas vai por mim que o anime é muito, muito massa. Mas vamos lá dar um resumo pra você aí que não conhece nada de Death Note e quer saber do que se trata a história. Em Death Note nós temos os Shinigamis, que seriam ali meio que deuses da morte, digamos assim. E cada Shinigami tem o seu Death Note, que é o caderno da morte. Nesse caderno, os Shinigamis anotam ali o nome da pessoa, qual a forma que ela vai morrer e quando ela vai morrer. Acontece que o Ryuki, um dos Shinigamis, acaba deixando, o caderno dele cair lá na Terra, ou seja, aqui no nosso mundo dos humanos. Quem acaba encontrando esse caderno é o Light, que é o personagem principal desse anime. Só que o Light, ele é aquela pessoa toda corretinha e tudo mais, e o que ele começa a fazer? Obviamente, de primeira ele fala, cara, até parece que a pessoa realmente vai morrer, sabe? Mas depois que ele descobre que isso realmente é verdade, ele começa a eliminar todas as pessoas más do mundo, digamos assim. Então o cara começa a anotar nome de serial killer que tá preso, a anotar nome de bandido, ou seja, ele não anota só o nome de pessoas ruins, que que cometeram algum crime e que roubam essas coisas. Obviamente as autoridades começam a achar isso que está acontecendo muito estranho e eles começam a investigar o que está acontecendo. E aí no meio da história você descobre que também tem outras pessoas que têm esse Death Note e é muito louco assim a história. E uma das coisas mais legais é a relação entre o Light e o Ryuki, que é esse Shinigami que deixou o caderno dele cair. Porque não foi sem querer, entendeu? Ele tava ali meio entediado e falou, vou deixar meu Death Note cair lá e ver o que acontece, entendeu? E aí é muito engraçada a relação que ele e o Light têm. É muito engraçada e muito, muito louca ao mesmo tempo, sabe? A história é sensacional, eu também tenho certeza que você vai curtir pra caramba, porque eu, assim, não gosto de anime, como eu já falei, mas a história de Death Note, cara, é muito boa. Vamos pro próximo, mas antes disso, você já se inscreveu aqui no canal? Se ainda não, já clica aqui embaixo e se inscreve para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Mas enfim, vamos pro próximo que eu escolhi aqui, que é The Witcher, A Lenda do Lobo. E, gente, eu catei tudo que tava na seção anime da Netflix. Então, se tava na seção anime, é porque é anime. Então, assim, se não for anime, se tiver que, ser baseado em não sei o que do Japão. Eu peguei, tava na aba anime, então é anime, entendeu? Mas vamos lá. Por que tem grandes chances de você gostar de The Witcher? A Lenda do Lobo, no caso, não o live action, obviamente. Mas é justamente por isso. A gente já tem uma outra coisa do universo de The Witcher, que é o live action e os jogos. Então, se você curte algum desses, se você já assistiu a série, você também vai gostar desse anime. E se você não assistiu a série, não tem problema também, porque não é algo que você precisa ter assistido um pra ver o outro. Não tem nada a ver. Você pode sim assistir o anime sem problema nenhum. Porque acontece o seguinte, nessa história a gente fica sabendo aí sobre o Vesemir. O Vesemir, pra quem não sabe, foi uma figura paterna pro Geralt e tudo mais, e conta a história dele, como ele se tornou um bruxo, quais foram as coisas que ele enfrentou aí durante essa jornada. Mas o que é muito legal é que mostra a origem de tudo, ou seja, como os bruxos surgem, o que acontece ali, que eles viram bruxos, e na verdade eles não nascem, eles se transformam. Quais são as criaturas que tem, o que foi ali que deu origem a esse propósito dos bruxos, que é a caçada a essas criaturas místicas aí. Meu Deus! Ou seja, mostra meio que a formação desse propósito que os bruxos têm e tudo mais. E a história é muito, muito legal. E como eu falei, você não precisa ter assistido a série ou conhecer os jogos, nada disso se você assistir. Na verdade, esse anime é até uma introdução ao mundo de The Witcher, isso que é muito bacana.
Então eu recomendo que você assista, a história é muito foda também. O último dessa lista foi o primeiro anime que eu assisti na minha vida e gostei, que é Sword Art Online. É um nome bem longo. E esse anime também tem uma história muito legal, principalmente nessa época de metaverso que a gente tá vivendo hoje em dia. Não sei se vocês sabem, mas o Facebook aí, né, virou a empresa Meta e quer lançar um metaverso. Enfim, mas vamos falar sobre o anime. O que acontece? Esse anime é tipo um jogador número 1. Na verdade, o jogador número 1 que é tipo esse anime, porque o anime lançou antes, né? Mas enfim, esse anime, se eu não me engano, foi lançado em 2012, só que a história dele se passa em 2022. E nessa época aí de 2022, qual era a forma que as pessoas jogavam, né? Elas basicamente colocavam um capacete e aí elas entravam em um mundo virtual, né, em um RPG, em um jogo de RPG, no qual elas poderiam fazer o que elas quisessem, seguir missões, essas coisas. Ou seja, elas podem fazer qualquer atividade, quando elas não quiserem mais, elas simplesmente tiram aquele capacete e pronto, saem daquela realidade virtual. Mas, o que acaba acontecendo? Eu assisti esse anime há muito tempo, porque como eu falei, foi o primeiro que eu assisti e gostei. Foi o primeiro, na verdade, tirando o Naruto, o Dragon Ball e esses mais conhecidos, né? Eu não lembro direito o que de fato faz isso acontecer, mas se eu não me engano, ou é o dono do jogo, ou é um hacker que acaba entrando ali. E basicamente, quando a pessoa ia sair do jogo, ela clicava ali no botãozinho sair e podia tirar o capacete. Mas o que acontece é que essa opção simplesmente some. E aí as pessoas só poderiam sair do jogo se tivesse alguém na casa delas que tirasse o capacete, aí elas sairiam. Mas aí a gente tem o personagem principal, que é o Kirito. O Kirito, ele vive sozinho, ou seja, não tem como ele sair do jogo. E aí esse hacker, ou o dono do jogo, como eu falei, eu não lembro direito, mas essa pessoa que faz isso, ela fala que agora o único jeito de sair do jogo, a não ser que alguém tire o seu capacete lá no mundo real, é que você enfrente um chefão que tem lá na história do jogo, no universo do jogo, na verdade. E aí o Kirito, então, ele embarca nessa aventura de ter que derrotar algum chefão ali do jogo para poder de fato sair e poder viver o mundo real. Ah, e tem um bônus que deixa tudo isso ainda mais emocionante, que é o de que se você morrer no jogo, você morre na vida real também. Ou seja, deixa tudo mais emocionante até que jogador número 1. Essa história eu também acho sensacional, eu tenho certeza que de algum desses animes você vai curtir, tá bom? Então escolhe algum deles, corre lá pra Netflix e assiste. Mas é claro, não esquece antes de se inscrever aqui clicando nessa bolinha para não perder mais nenhum vídeo. E se você tem algum anime aí pra indicar que você acha que as pessoas que não gostam de anime vão curtir também, deixa aqui nos comentários. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e até mais! 如果